E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou aqui para mais um vídeo. Este é exclusivo do canal, não tem cortes do Hora 10, não teve ontem um módulo internacional no Hora 10, porque houve uma programação adaptada na televisão, na cobertura de um evento ao vivo, que impediu do jornal entrar na hora certa, sacrificou toda a programação, e aí o módulo internacional, obviamente, tem que ser sacrificado, porque a televisão, assim como o rádio, utiliza o critério da proximidade da notícia como um dos primeiros fatores na hierarquia, de escolha dos conteúdos. E eu não poderia deixar de trazer para você, por quê? Porque eu me preparo, eu não vou para ali sem preparar nenhum material, né? Eu recebo os temas que nós iremos comentar, pesquiso, e vou ali para uma conversa, normalmente com o Dorivaldo Aleixo, no Hora 10, e com o David Temudo no Conexão Angola. Né? Então, eu tenho aqui os temas que seriam comentados ontem, mas que eu vou trazer com exclusividade para você, e também outros. Né? Um dos temas foi que Trump disse a Zelensky que ele tem que chegar a um acordo com a Rússia, e também que o próprio Donald Trump voltou a defender elevação de tarifas para os produtos estrangeiros. Bem, sobre essa questão de chegar a um acordo com a Rússia, eu tenho falado que, mesmo que a imprensa diga que o presidente eleito Donald Trump tenha expressado sua intenção de fazer progresso para acabar com a guerra na Ucrânia, e ele descreveu recentemente o conflito como horrível e destacando a necessidade urgente de pará-lo, o que eu coloco aqui para o público, para você que é seguidor do meu canal, é que não depende do presidente dos Estados Unidos da América o encerramento deste conflito na Ucrânia. Primeiro, que ainda que os Estados Unidos sejam os verdadeiros chefes, não é, dos países membros do bloco OTAN, ele sozinho não vai tomar essa decisão. A mais impactada nisso tudo é a Europa. Os países europeus que são membros da OTAN, eles mergulharam de cabeça nessa piscina vazia chamada Ucrânia, nessa aventura de guerra contra a Rússia, usando a Ucrânia numa guerra por procuração. O solo ucraniano virou ali uma espécie de cemitério do Ocidente. E são vários cemitérios, e isso aí a gente pode falar mais à frente ou em outro vídeo. Porque existe Síria hoje, que é outro cemitério ocidental. Né? Taiwan ensaiou ser um cemitério ocidental, mas a falta de dinheiro fez com que todos recuassem daquela guerra contra a China. Existe a guerra no Sudão, que também envolve todos esses países, mas ninguém está comentando, que também é outra questão muito interessante. Mas falando sobre essa guerra da Ucrânia, o Donald Trump promete acabar a guerra em 24 horas após assumir a presidência da República dos Estados Unidos da América. Eu não acredito. Se você acredita nisso, pode deixar seu comentário aí, explicar as razões. Eu lembro que os comentários aqui do canal, eles são submetidos à moderação, né? Porque nós não aceitamos links de outras publicações, nós não aceitamos letras maiúsculas, caixa alta chamada, em todo o texto, né? Nós não aceitamos determinadas agressões e também alguns invejosos, sei lá, ou loucos que tentam agredir. Eu não aprovo, porque eu, aqui no canal, com a Amanda que me ajuda a fazer esse canal, na verdade o canal ela faz, eu só ajudo através do conteúdo, mas todo o restante, publicação, banner, tudo é feito pela Amanda Rabuski. Nós fazemos isso sem exigir nenhuma resposta financeira, nem mesmo monetizado o canal para que não haja nenhum tipo de censura aos conteúdos. Então, nós fizemos essa opção. Obviamente que quem quiser contribuir, colaborar com o canal, faz um Pix, nesse Pix que está aí, porque ajuda sim, porque nós pagamos assinatura de uma série de coisas,
né, de programas e softwares para poder editar, publicar, uma série de outros fatores aí que vocês que já acompanham redes sociais sabem como essas coisas funcionam, né? Mas por isso não aprovamos esses conteúdos agressivos e tal. Pô, um baiano assim, gente boa como eu, para que essa agressão, né? Então, vamos lá. Eu acho que o Donald Trump está sendo muito precipitado a fazer essa afirmação de que em 24 horas ele vai acabar uma guerra que já vai sendo aí esticada para 3 anos. Ainda que a Rússia chame de operação militar especial, sabemos que é uma guerra, né? E eu acho pouco provável, porque ela se transformou num negócio muito lucrativo. E a maior arma, não é, que Zelensky tem para se manter é prorrogar esta guerra, porque ele está envolvido em corrupção, em crimes de guerra e uma série de coisas, e ele sabe que se essa guerra acabar, ele vai passar a ser alvo de uma série de investigações e processos. Além disso, a Rússia tem a sua economia fortalecida a despeito das 27 mil sanções que foram impostas aos russos. Então, se a economia da Rússia está crescendo, se a Rússia está levando vantagem no campo de batalha, por que é que a Rússia quer que essa guerra acabe? Entendeu? Então, Zelensky de um lado não quer, a Rússia do outro lado também não quer. Agora a questão é quem patrocina a Rússia, que aí são os países membros da OTAN, já não suportam mais essa carga. Por quê? Agora o Trudeau, lá do Canadá, talvez eu fale um pouco sobre isso, ele deverá cair também, porque o chanceler alemão, o primeiro-ministro alemão, o Olaf Scholz, ele submeteu a um voto de confiança e levou porrada no Congresso, né? Foi chumbado, uma expressão aí muito utilizada no português de Portugal. E com este chumbo que ele levou, vai ter que haver eleições em fevereiro na Alemanha. A Alemanha foi o primeiro país, juntamente com os Estados Unidos da América, né, no enfrentamento à Rússia, quando a Alemanha quebrou o contrato de fornecimento de gás da Rússia para a Alemanha através do Nord Stream. Com isso, a economia alemã e europeia, por extensão, quebrou. Né? Por isso que eu chamo de mergulho de cabeça na piscina vazia da Ucrânia. A Alemanha só perdeu, a Europa só perdeu, os Estados Unidos também. Então caíram Biden, agora Olaf Scholz, presidente e primeiro-ministro de vários países envolvidos, foram mudados nas eleições, perderam as eleições. Então não há popularidade. Na Romênia, agora vimos um candidato no primeiro turno receber uma votação expressiva de mais de 66%, e cancelaram as eleições e agora estão perseguindo para que ele não seja concorrente. Então, existe toda aí uma situação de crise no que chamam de democracia ocidental, que está sendo revelada uma grande farsa. Por isso, eu não vejo futuro nesta promessa de Donald Trump. Eu vejo o Donald Trump como um cartucho que está sendo queimado antes da hora. As pessoas, e especialmente a imprensa, que já não tem mais o que falar do governo Biden e dos governos vigentes nos países ocidentais, elas já estão transformando a análise política e geopolítica numa análise como se Trump fosse o presidente dos Estados Unidos da América. E ele não é. Ele ainda não assumiu, ele assume dia 20 de janeiro. Com esta queima de cartucho, e olha que eu trabalho com propaganda institucional e corporativa, sei exatamente o que é que eu estou falando aqui. Essa queima de cartucho da antecipação dos poderes de Trump na condição de presidente, sem que ele seja o presidente de fato, isso poderá produzir um desgaste antecipado da figura do presidente Donald Trump quando ele assumir. Porque quando ele assumir, no imaginário coletivo, ele já era o presidente. E os problemas não serão mais de uma administração que sai, no caso de Joe Biden. E sim, daqui entra Donald Trump. Então, Trump pode ser, e o Rubem Gonzalez, de Geoforça, falou uma coisa muito engraçada conversando comigo, que
Trump vai ser o melhor presidente dos Estados Unidos até assumir. Então, exatamente isso. Ele parece o presidente que vai fazer, vai acontecer, vai acabar a guerra, vai prender, bater, matar, enfim. Mas ele assume ainda dia 20, ele não é o presidente. Essa é a grande questão. Então, eu acho pouco provável que essa influência de Donald Trump em relação a Zelensky, ela dê fruto imediato, porque Zelensky precisa sobreviver para manter a sua cadeia de corrupção com os seus, não é, lá na Ucrânia, mas vai perder a fonte de patrocínio dos Estados Unidos e, por extensão, da Europa. Vai ficar impossível sustentar a guerra, então ele vai ter que fugir para algum lugar. E a Rússia não vai ceder, porque quanto mais a Rússia conquista território da Ucrânia, mais ela ganha, barganha para um acordo de paz e de cessar-fogo definitivo. Não é? Então, esta é a situação para este primeiro ponto. A segunda é aquela questão que o Donald Trump volta a falar sobre elevação de tarifas para produtos estrangeiros. Eu já falei sobre isso aqui em comentários na televisão, nos cortes você deve ter assistido, você que acompanha o canal deve recordar, mas eu vou repetir até porque todos os novos seguidores aqui são muito bem-vindos ao canal. Eu peço que você se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe para ampliar o alcance dos vídeos e dos conteúdos aqui do canal de um modo geral, e quem pode, contribui com o Pix, tá bom? É o seguinte, eu já falei e repito aqui, os Estados Unidos da América têm uma economia que é muito dependente do consumo. A indústria norte-americana, ela praticamente foi toda transferida para a Ásia, não é? E aí a China ficou essa potência toda porque adquiriu o know-how disso, porque os norte-americanos, os empresários, as grandes corporações em especial, no afã da conquista de lucro excessivo, houve aquela opção deles, todos eles, empresários, as grandes corporações, etc., da produção com mão de obra barata para aumentar os lucros. E a transferência da indústria norte-americana, especialmente para a China, ampliou muito a dependência do consumo de produtos importados. Como é que Donald Trump vai conseguir ter êxito no controle da sua economia se o seu país já não produz tudo o que precisa? Se produzir vai ficar muito mais caro, isso significa inflação, não é? Como é que ele vai fazer isso sem prejudicar o próprio povo e a própria economia? A conta não fecha, é isso que eu falo. Então, essa coisa de taxar a importação que o Donald Trump está prometendo é uma balela. Ela pode ser aplicada, então ela não é inaplicável, mas os resultados são previsíveis. Os resultados são previsíveis porque nós não precisamos ser economistas para que tenhamos aí uma percepção de que uma sociedade que depende do consumo e depende em muito para este consumo da importação, se elevar os preços da importação através de impostos, através de taxas, o preço final irá aumentar. E o que é que vai acontecer? Menor consumo, economia estagnada. Com isso, vai haver não apenas inflação, vai haver uma estagflação. Estagflação é inflação com economia estagnada. Então, este é o grande risco dessa promessa um pouco irresponsável do Donald Trump. Então, nós tínhamos também como tema ontem, e antes de falar sobre o segundo tema, eu peço mais uma vez, curta, comente, compartilhe. Quem pode contribuir com Pix aqui para o canal, tá bom? Outro tema interessante foi sobre a autoria que a Ucrânia assumiu a autoria de um atentado que matou um general russo, e os serviços de segurança da Ucrânia, SBU, assumiram ali a responsabilidade pelo assassinato de Igor Kirillov. E essa informação foi amplamente difundida a partir da agência Reuters. Então, essa informação produziu uma sensação muito ruim
até mesmo entre aqueles países que apoiam a Ucrânia. Por quê? Porque uma bomba, não é, que estava num scooter, que é aquela patinete, como chamamos no Brasil, ela não é uma ação de guerra. Ela matou 2 especialistas, um general e o seu assessor direto, não é? Isso é um ato terrorista. Eles não estavam no campo de batalha, eles não estavam num enfrentamento direto contra tropas ucranianas. Foi em solo russo, numa situação pontual de instalação de bomba para a morte de 2 militares. Então isso é um ato terrorista. Obviamente que a Rússia não vai deixar isso passar em branco. Não é? Ninguém precisa conhecer tudo de Rússia para saber que a Rússia vai promover uma reação esmagadora, eu diria. Inclusive, o Dmitry Medvedev, que é um ex-presidente russo, ele é um alto funcionário agora da segurança russa e também um dos conselheiros de Vladimir Putin. Ele, numa reunião de emergência ontem, que foi exibida abertamente na televisão estatal da Rússia, ele garantiu que a Rússia vingaria o que ele chamou de ato terrorista. E é realmente um ato terrorista, como eu falei aqui. Então, essa situação da morte do militar vai ficar muito ruim para Zelensky. Eu não quero fazer aqui nenhum tipo de prognóstico do que é que poderá vir a ser esta reação. Eu só sei que quando a Rússia diz que faz, ela faz. E normalmente ela joga muito duro, não é? Bem, o general era chefe das tropas de defesa nuclear e a bomba estava escondida, como eu falei, em um scooter elétrico, aquela biciclo, eu não sei como é que chama aí no Brasil, porque quando eu mudei do Brasil para fora do país, né, não existia isso e eu aprendi a falar scooter mesmo. Aí fica parecendo que eu estou dando uma carteirada de inglês. Nem é isso, tá? Porque eu moro na Suécia e a língua aqui nem é inglês. Todo mundo fala inglês, mas é sueco mesmo, tá? Só para você saber. Então, a Rússia jura vingança por esta ação terrorista, que é terrorista, do Serviço de Inteligência da Ucrânia. Mais uma vez, eu peço que você curta, comente e compartilhe os nossos conteúdos e quem pode, somente quem pode, contribui com o Pix, tá bom? O outro tema seria Bolívia. O Ministério Público da Bolívia confirma mandado de prisão contra Evo Morales. A Procuradoria da Bolívia confirmou a existência de um mandado de detenção contra o ex-presidente Evo Morales devido ao escândalo do alegado abuso de menor. Ora, eu vou dizer uma coisa a você. Evo Morales é uma das poucas figuras da América Latina que se opõe à invasão ocidental para o roubo das riquezas do seu país, não é? E por isso ele está sendo alvo de um lawfare. Essa expressão ficou muito conhecida no Brasil no período da Lava Jato, que destruiu a indústria nacional brasileira pesada e de petróleo e gás, não é? Então, eu digo a você que está me assistindo que vai ser muito difícil o Evo Morales escapar disso. A perseguição está muito bem orquestrada, mas ele tem uma popularidade gigantesca. E o medo desses países ocidentais, com ênfase para Estados Unidos da América, que está, através da CIA e de outros serviços de inteligência dos Estados Unidos, sabotando todos os sistemas da justiça, da política e também financeiros dos países da América Latina, porque eles precisam desesperadamente garantir o quintal como um quintal seu, como foi, não é? Naqueles anos de Operação Condor e outras coisas. Então, é isso que está acontecendo, uma invasão, uma nova
invasão norte-americana, né, a 2.0, e dessa vez se utilizando da justiça através do suporte militar e de militares corruptos que se vendem para prestar um serviço porco contra a própria nação. É isso que está acontecendo na Bolívia, e você que gosta de política da América Latina, recomendo que você leia um pouco mais sobre essa situação da perseguição contra Evo Morales, tá bom? Agora vamos falar um pouco sobre esse tema, voltando aqui sobre esse tema da Rússia, que promete vingança. Uma notícia muito ruim para os ucranianos e para os países membros da OTAN é que os serviços de segurança russos informaram ontem à noite que já detiveram um homem pelo assassinato do general Igor Kirillov e do seu assistente, naquela explosão que eu mencionei há pouco. De acordo com o gabinete de imprensa do Serviço Federal de Segurança da Rússia, FSB, a antiga KGB, né? Quando era na União Soviética, trata-se de um cidadão do Uzbequistão, de 29 anos, que foi recrutado pelos serviços secretos ucranianos e a quem foi prometida uma recompensa de $100 mil, mais 95 mil euros, e uma viagem para um dos países da União Europeia. Esta notícia foi difundida há poucas horas aqui na Europa e eu estou trazendo para você, seguidor do meu canal, com exclusividade. Tá bom? Vamos falar também aqui mais uma notícia que eu considero importante trazer para vocês. Tudo que eu estou falando aqui já não estava previsto no Hora 10, o que do Hora 10 foi até Bolívia, não é? Uma importante notícia é que atenção, as tropas norte-coreanas em Kursk sofrem as primeiras perdas pesadas, segundo o Pentágono. Aí por que eu trouxe essa notícia? Primeiro, eu não acredito que isso seja verdade. Primeira coisa. Pode ser verdade? Pode. Pode haver norte-coreano na Rússia? Pode. Por quê? Porque existe um acordo militar amplamente difundido, abertamente, né, entre Coreia do Norte e Rússia, de proteção mútua. Mas olha só, o que eu achei interessante, e vou ler aqui de uma publicação norte-americana, que o Pentágono, a manchete é essa: tropas norte-coreanas em Kursk sofrem as primeiras perdas pesadas, diz o Pentágono. Essa foi a manchete. Agora vem aqui o que diz o texto, né? O Pentágono também disse que a inteligência militar da Ucrânia disse, vou repetir, o Pentágono também disse que a inteligência militar da Ucrânia disse, ou seja, o Pentágono não disse nada. Quem disse foi a inteligência da Ucrânia. E você que está me assistindo, você vai acreditar numa informação da Ucrânia que quer, como eu falei, através de Zelensky e dos seus corruptos de estimação, prorrogar esta guerra, recebendo doações internacionais, criando um fantasma agora da invasão norte-coreana na Europa? Olha só, se isso é imprensa séria, foi o New York Times. Isso é imprensa séria? Fale sério, né? Por isso que eu peço que você faça Pix, né? Porque eu busco traduzir para você, não o texto de inglês para português, mas a mensagem. Olha só, na manchete ele diz que o Pentágono falou isso e aquilo, né, sobre norte-coreanos. Aí no corpo do texto, logo na primeira linha, ele disse que o Pentágono disse que o serviço de inteligência da Ucrânia, que é parte da guerra, disse. Porra, o Pentágono não disse nada. É papagaio da Ucrânia, nesse caso. Usando a expressão bem popular aqui para você que conhece o meu estilo de trabalho, não é? Eu sou frontal mesmo porque eu detesto hipocrisia. Eu detesto pessoas que se escondem atrás do medo, atrás dos próprios fantasmas, através do puxa-saquismo, não é? Eu busco o equilíbrio. Muitas pessoas me criticam quando eu faço elogio aos Estados Unidos da América em alguma ação. Quando tem que elogiar, tem que ser elogiado. Quando tem que criticar, tem que ser criticado. Esta é a tentativa que eu
luto todos os dias comigo mesmo para buscar o máximo possível do equilíbrio na minha mensagem. Né? Obviamente que muitas pessoas que são simpáticas por alienação ou por conveniência à imprensa mainstream já diz logo, isso é Roussetti, tem aquelas expressões que foram criadas, não se trata disso. É que para assistir, ler, ouvir o que a imprensa mainstream fala é muito fácil, mas para entender o que realmente está acontecendo, é preciso apuração, leitura, pesquisa, conversas com diferentes fontes de informação, que é o meu caso. Não é? Eu tenho muita responsabilidade sobre o que eu falo. E por ter responsabilidade, você que é seguidor do meu canal, sabe que tudo que eu trago aqui é muito bem pensado, é muito bem pesquisado e tem consequência da minha imagem, da minha credibilidade. E se porventura eu vier a cometer algum tipo de erro de informação ou isso ou aquilo, eu virei aqui no canal explicar o que me conduziu para aquela análise. Vou pedir desculpas porque todo mundo erra, todo mundo é humano e todo mundo erra, e não vou ter nenhum tipo de constrangimento se for necessário pedir desculpas. Espero que não seja. Tenho tido muita felicidade de buscar sempre o melhor, a melhor informação, a mais responsável e a mais precisa, cirúrgica possível para você que é seguidor aqui do meu canal. Tá bom? Eu agradeço a você que assistiu ao vídeo até agora. Sábado tem Conexão Angola. Quero antecipar para vocês que vai ser o último programa deste ano na televisão pública de Angola. Eu vou ficar em recesso por causa das festas de fim de ano. Vou voltar na televisão dia 6 de janeiro. Neste intervalo eu vou procurar também descansar um pouco, não é? Mas sempre que necessário virei aqui para trazer informações para você que é seguidor do canal. Não garanto tanta assiduidade, até porque nem você mesmo vai querer assistir, vai estar com a família, viajando, fim de ano, Natal, Réveillon, etc. Mas eu vou procurar fazer alguma atualização. Um vídeo de mensagem de fim de ano, com certeza eu vou trazer, porque eu tenho a gratidão dentro de mim. Eu sempre faço, a cada 1000 novos seguidores, eu faço uma música, faço um videoclipe aí divertido para quem abre o canal para assistir. E não seria diferente no fim de ano, vou fazer alguma coisa, alguma mensagem de fim de ano para você que é meu seguidor. E quem não é ainda seguidor do canal, muito bem-vindo. Aproveito mais uma vez para concluir o vídeo, peço que curta, comente, compartilhe e quem pode, contribui com o Pix. Espero que você tenha gostado do conteúdo, um grande abraço e até o próximo vídeo.